Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 10. A história que nós iremos ler é uma história bem fácil. É uma história bem fácil, uma história bem conhecida por todos, tá bom? Então, é um sermão bem simples, para que eu e você possamos meditar e deixar Deus falar ao nosso coração. Lucas capítulo 10, eu posso orar contigo? Pode fechar os olhos, por favor? Oremos. Bondoso Deus que habita no céu, obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu perdão. Obrigado pela oportunidade de estarmos na tua igreja mais uma vez. Aceite a nossa adoração, que o teu Santo Espírito seja derramado a cada um de nós, é o que nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, olha na tua Bíblia aí, vai para o versículo... Lucas capítulo 10, vá para o versículo 25, minha Bíblia desmarcou aqui. Acompanhe aí a leitura, a partir do versículo 25, a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? E agora o perito, no versículo 27, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 28, disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Versículo 30, em resposta, disse Jesus, e conta então a parábola do bom samaritano. Um homem descia a Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes, acompanha aí, e estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no, e se foram, deixando ele quase morto. 31, aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinhos e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, 35, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Ok. Essa é uma história bem conhecida de todos nós, tá? Essa parábola é contada a partir de Jesus ser interrogado por um mestre da lei, por um rabino. Tá? Aquele rabino, ele foi incitado ali a colocar Jesus à prova. O texto já deixa bem claro isso aí, que o que o rabino queria ali fazer era de alguma forma testar Jesus, porque eles estavam procurando uma oportunidade para que pudessem pegar Jesus em falta e assim pudessem condená-los, prender e o matar. Essa não era a primeira vez que os mestres da lei faziam isso. E agora ele faz uma pergunta para Jesus, e essa pergunta já foi feita várias vezes, se você olhar na Bíblia, tá? Ele disse: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Imagina depois de Jesus fazer ali todo um discurso, David, aquele discurso de Jesus, e agora o rabino olha para ele e diz assim: Senhor, mas e aí? E agora? Eu tenho que fazer o que para ser salvo? E aí Jesus, conhecendo o coração daquele mestre da lei, ele disse: olha, você tem que guardar o que está na lei. O que está na lei? Não, que eu preciso amar a Deus, honrar a Deus, ter a Deus como único Deus e amar o meu próximo, como eu amo a mim mesmo. Ah, interessante, que legal. Então vai e faça isso. Se você fizer isso, você poderá então entrar no céu. Mas se você reparar, os mestres da lei, os rabinos, o judeu em si,
eles gostavam de responder uma pergunta com outra pergunta. Jesus fazia isso também, né? Você vai ver Jesus várias vezes, ele perguntando, alguém falando se és tu o Filho de Deus e isso, e ele fazia uma outra pergunta para que eles respondessem. Ao não responder essa pergunta de Jesus, ele também não respondia. Então eles gostavam disso. E agora, esse mestre da lei, querida igreja, para se sair daquela situação, porque imagina, Jesus agora dá uma resposta que ele não tinha como fugir daquela resposta. Jesus tinha dito exatamente o que ele precisava fazer. Não só ele, mas o que todos ali precisavam fazer. E para tentar de alguma forma, fugir ali do que Jesus tinha colocado para ele, a Bíblia diz que ele faz uma próxima pergunta e diz assim, ó, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Estudando essa mensagem, é uma mensagem já bem conhecida, e provavelmente você já ouviu pregar tantas vezes sobre essa passagem, que é simples de entendermos. Mas quem é o meu próximo? Eu estive pensando nisso. Será que o meu próximo, para mim, tem sido só as pessoas do meu círculo de amizade? Quem é o meu próximo? Quem era o próximo daquele mestre da lei? Quem era o próximo? Jesus continua conversando com ele e conta então a história. E conta agora a história do bom samaritano. Jesus disse assim, ó, um certo homem vinha no caminho, e naquele caminho ele foi assaltado. Os historiadores já colocam que aquela estrada era realmente uma estrada perigosa, de que alguns assaltos aconteciam ali, e que as pessoas gostavam mais de andar naquela estrada em grupos, porque assim inibia os assaltantes. O certo é que aquele homem estava só, diz Jesus. Os historiadores também falam de que a probabilidade dessa história ter acontecido é muito alta. Jesus contava um fato que teria acontecido, mesmo Jesus pregando em várias partes em parábolas. Aquele homem só, os assaltantes o pegaram, bateram, maltrataram, e a Bíblia diz que deixaram ele quase morto ali no chão. Logo depois, quem vem? A Bíblia diz que vem um sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era o representante de Deus. O sacerdote era o homem responsável em pastorear, em cuidar o povo. O sacerdote, ele era a maior patente entre o povo. O sacerdote tinha uma ligação direta com Deus. Para muitas e muitas pessoas, o sacerdote era o representante de Deus aqui na terra. Era o representante de Deus em meio ao povo. E repara, querida igreja, o que fez o sacerdote quando viu aquele homem? A Bíblia diz que aquele sacerdote chegou, se aproximou, mas passou por largo, passou ao redor daquele homem e não o tocou. Depois dele vem um levita. Quem era o levita? Um homem, uma mulher, ou melhor, o levita era uma pessoa que cuidava do templo. O levita era aquela pessoa que vinha passando ali e vinha ministrar o louvor no templo. O levita era responsável por muitas coisas, ofertas e tudo mais, mas a Bíblia fala que ele passou também ali e não cuidou daquele homem. Depois veio um samaritano, passou azeite em suas feridas e levou esse homem para uma hospedaria. E eu queria que nós tirássemos algumas lições dessa mensagem desta manhã, antes de orarmos e voltarmos para o nosso lar. A primeira lição que eu quero que nós venhamos a tirar nesta manhã é que quando estamos no caminho, mesmo caminhando para Jerusalém, nós não estamos livres de nos acontecer alguma coisa. Você entende? O fato de você ter decidido sair de um local, de um lamaçal de pecado e estar na igreja, o fato de você ter abandonado talvez bebida, drogas, prostituição, tantas coisas, e você está no caminho, indo em direção a Jerusalém, a Nova Jerusalém, isso não quer dizer que você não pode passar por situações ruins. Isso não quer dizer que as pessoas não irão te machucar, estando nesse caminho. Isso não quer dizer que você não vai passar por nenhum sofrimento.
ok? A Bíblia, na realidade, nem promete isso. A Bíblia promete que se 1000 cair ao teu lado, quantos cairiam à tua direita? Quantos? 10.000, é muito, né? 10.000. Se cair 1000, 10.000 irão cair. A Bíblia promete, não promete que você não terá sofrimento, mas a Bíblia promete o quê? Promete que se você andar pelo vale da sombra da morte, Deus estará com você. Amém? Então, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, a promessa bíblica é de que Deus está ao seu lado. Então, mesmo você estando no caminho, nós não estamos livres de nenhum problema, não estamos livres também de sermos deixados, de sermos espancados, deixados a morrer. Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás, ele tem instigado essas coisas, ok? O diabo, ele anda em derredor, diz a Bíblia, procurando algum momento, ou o momento certo, para devorar a cada um de nós. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu quero que nós tiramos daqui, é que aquela estrada, ela era uma estrada difícil, realmente. Jerusalém no alto, Jericó abaixo, então era uma estrada cheia de pedregulhos, tá? Eles estavam como se subindo uma ladeira, mas não uma ladeira reta, era a estrada em que aconteceu aquele ato, segundo os historiadores. O sacerdote, diz a Bíblia, que ele não tocou naquele homem, ele não quis ajudar aquele homem, e quando eu era mais novo, criança, quando eu li essa história, rapaz, eu ficava indignado com esse sacerdote, porque eu digo, rapaz, que caba ruim, moço, como é que passa perto de um ser humano que está quase morrendo e as meninas não ajudam? E aí depois você vai estudar, vai entender de que aquele sacerdote estava preso a algumas coisas que não o fizeram com que ele ajudasse, ou não deixaram, ou que ele escolheu não ajudar. Tá? Uma das coisas é que ele estava preso às regras, ele estava preso ali à liturgia. Aquele pregador, aquele sacerdote, ele estava preso a algumas leis que ele tinha, e uma delas não pode tocar em um cadáver. E se esse homem já estiver morto, se eu tocar nesse cadáver, eu estou indo da minha casa para o templo, vou pegar o meu plantão, eram vários sacerdotes, e aí se eu tocar nesse homem eu vou ficar impuro, e eu não vou poder ministrar na presença do Senhor. E esse é um dos motivos, e tem mais, o certo é que o sacerdote escolheu não ajudar. Será que em algum momento a nossa liturgia, será se em algum momento os nossos compromissos dentro da igreja, será se em algum momento os nossos cargos têm feito com que nós olhemos só para frente, só para nós, e temos esquecido das pessoas que estão ao nosso redor? Será se muitas das vezes estamos saindo já de casa tão atrasado para vir ao culto, que não conseguimos parar para atender alguém que Deus colocou em nosso caminho? Será que muitas das vezes nós estamos em nossa correria, mesmo na igreja, achando que estamos fazendo de tudo, porém estamos cuidando somente das pessoas que estão dentro do nosso ciclo, dentro da nossa panela? Será que nós estamos, na maioria das vezes, agindo como agiu o sacerdote, preso àquilo que nós temos trabalhado e não cuidando das pessoas que têm necessidade ou que estão necessitando? Sabe, queridos, o mestre da lei estava diante de Jesus, ele estava diante daquele que disse assim, eu sou amor, aquele que não ama não conhece quem? Não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele sacerdote sabia que Deus era amor, aquele sacerdote, ele sabia de que a essência do cristianismo era se importar com as pessoas, era cuidar das pessoas, mas ele escolheu ficar preso às suas liturgias e não tirar tempo para cuidar daquela pessoa. A Bíblia diz que depois vai passando um levita, e eu já falei para vocês, o levita cuidava do louvor, o levita cuidava do templo, o levita cuidava das ofertas, o levita cuidava de muita coisa, e provavelmente aquele levita, de acordo com aquela estrada, pode até ter visto o sacerdote passando do lado e não ajudado.
Poderia até ter visto ele fazendo aquilo. Então o levita pode ser aquele crente ou aquela pessoa que diz assim, ó, não, o meu pastor não fez, por que eu tenho que fazer? Poderia, ele pode ter sido um desses motivos, mas na realidade aquele levita não queria se atrasar para o culto, aquele levita não queria se deparar, ou melhor, estar naquela situação. Ellen White disse que no coração do levita, no livro Beneficência Social, ela disse que no coração do levita, ele desejou não ter passado naquele caminho, para não ver aquela situação. Ele desejou no coração não ter passado por ali, para não ficar talvez com a consciência pesada de não precisar ajudar uma pessoa. Será que o levita se identifica com algum de nós? Será que o levita se identifica com você em alguma coisa? Será que em algum momento nós deixamos de amar o próximo? Quem é o nosso próximo? Será que em algum momento nós deixamos de ser Cristo na vida de alguém? Ser Cristo na vida de uma pessoa? Eu trouxe uns textos, passa aí para mim, por favor. Aqui não passou. Eu trouxe um texto, eu queria colocar aqui para vocês. Pronto, passou muito. Ok, obrigado. Na parábola do bom samaritano, Cristo respondeu a essa pergunta, mostrou que nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou fé a quem pertencemos. Não faz referência à nacionalidade, cor ou à distinção de classe. Nosso próximo é toda pessoa que carece de nosso auxílio. Nosso próximo é toda pessoa ferida e magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Nesta parábola, o dever de um homem para com seu próximo ficou estabelecido para sempre. Devemos cuidar de todo caso de sofrimento e considerar-nos a nós mesmos como instrumentos de Deus para aliviar os necessitados, até o máximo de nossas possibilidades. Amém, igreja? Nós somos representantes de Deus. Você foi feito imagem de Deus, para que você não possa agir como sacerdote, não possa agir como levita, mas agir como homem, como filho de Deus. Eu contava pela manhã, de que nós estávamos fazendo um trabalho ali na Vila, 25 de maio, na igreja. Era já à noite, umas 9 e tanto da noite, e eu disse assim, rapaz, eu vou sair, falei para a esposa, vou sair, vou comprar um lanche para as pessoas que estão trabalhando aqui. E aí eu saí para comprar aquele lanche, fui ali no shopping da ilha, comprei um lanche para cada pessoa que ali estava, já quase fechando a porta da graça ali do lanche. E aí eu peguei o lanche, e quando eu fui entrando no elevador, tinha um garotinho, uma camisa verde, um rasgo aqui na frente, tinha um garotinho. E quando eu fui entrando, ele pegou assim e disse assim, ei tio, me dá um lanche desse aí. Aí eu olhei para ele, olhei para o horário, digo, meu pai, não vai dar tempo de comprar outro lanche. Aí eu olhei para ele, olhei para o horário, olhei para ele e disse assim, ô filho, o tio comprou esse lanche para umas pessoas que já está aguardando lá, e eu não tenho mais como comprar outro lanche, por isso o tio não pode te dar um lanche desse aqui, tá bom? Aí ele disse, tá bom tio. E eu fui minha viagem, embora sem dar o lanche para aquele garoto. Entreguei o lanche lá na vila, e eu confesso para vocês que à noite eu quase não consegui dormir. Rapaz do céu, eu quase não consegui dormir. Eu dormia e pensava naquele garoto, o garoto da camisa verde com um rasgo bem na frente. Sabe o que eu fiz? Nos outros 3 dias eu voltei no shopping da ilha para tentar ver aquele rapaz, e não vi mais, infelizmente, não vi mais. E até hoje essa história ainda me machuca um pouco, quando eu lembro disso. Porque naquele dia, Deus colocou aquele garoto para ser o meu próximo. Ali dentro, provavelmente tinha um lanche para mim também, porque eu não tirei o meu e dei para ele. Você entendeu? Eu estava tão focado naquele dia, e uma das coisas, quando eu li esse texto, quando eu era criança, era, Senhor, por favor, nunca me deixa ser como o sacerdote, nunca me deixa ser como o levita, e naquele dia, talvez eu fui pior do que o levita. Você entende que o nosso próximo é uma pessoa que está necessitando?
Você entende que o seu próximo é aquele que está passando por uma necessidade e de alguma forma esperando ver Deus em você, receber um abraço, receber uma cesta, receber uma doação. Você entende que o Deus deu para mim e para você não foi só para que a nossa família viva bem, e Deus quer que a minha família, a tua família viva bem, mas Deus quer que você olhe para as pessoas, a quem não tem, e você precisa ajudar. Precisa de alguma forma representar Deus. Eu me lembro pregando ali no Uruguai, em janeiro, e o meu tema era, por que os inocentes sofrem? E eu falei ali sobre a entrada do pecado, eu falei ali que Jesus iria voltar, eu falei ali de que o sofrimento teria fim, de que a morte teria fim, e no final uma senhora me abraçou, chorando, chorou. Depois ela olhou para mim e disse assim, professor Júnior, Deus existe realmente? Eu disse, existe, com certeza ele existe. Professor Júnior, você tem certeza que Deus existe? Eu digo, ele existe. Então me diga o porquê meus 4 irmãos aqui na cidade se enforcaram, e agora por último meu filho de 18 anos. Olha, queridos, uma mulher que não cria em Deus, não acreditava, ela já tinha crença de não acreditar de Deus, agora uma tragédia dessa aconteceu. Nós estávamos ali na cidade de Cartijos, que é a cidade do suicídio, a cidade que mais tem suicídio no Uruguai, e muitas pessoas ali têm perdido a própria vida, e eu me lembro que eu sentei com aquela mulher, e eu conversei, e falei com ela sobre Deus, e naquele dia, querido, ela chorou, me abraçou novamente e disse que queria experimentar sobre esse Deus. Amém? Deus de alguma forma quer que você o represente. Sim, eu não dou dinheiro no sinal, Júnior, porque eu sei que eles vão usar droga. É verdade, você sabe mesmo isso. Eu não ajudo morador de rua por causa disso, daquilo. E na realidade muitos têm se escondido atrás do que eu acho, do que você acha. Muitos de nós, sim, eu não ajudo no sinal. Bom, beleza, eu não ajudo no sinal. Fechado. Mas e aí, fora o sinal? O que eu tenho feito? Eu não posso achar normal viver uma vida dentro dessa igreja, vindo assistir um bom culto, um bom louvor, como nós tivemos aqui agora há pouco, e depois eu ir para minha casa, viver a minha vida, passar a semana trabalhando, no sábado eu retorno para cá, sou crente, depois passo a semana trabalhando, sem me importar com as pessoas, sem me importar com quem sofre, sem me importar com quem não tem o que comer, sem me importar com quem não tem pão. Eu visitei uma família recente da Vila 25 de Maio, que mora debaixo daquela ponte ali, quem vai na Via Expressa. Rapaz, como é que vive ali com 3 crianças? Você entendeu? Tem pessoas precisando de algum amparo, de algum afago, tem pessoas que necessitam que você represente Deus na vida dela. Muitos dos que professam seu nome deixarão de considerar o fato de que os cristãos têm de representar a Cristo, a menos que haja sacrifício prático em bem de outros, no círculo da família, na vizinhança, na igreja e onde quer que estejamos. Não seremos cristãos, seja qual for a sua profissão. O que nos define como cristão, queridos, também é ajudar as pessoas, é fazer o bem. Você entendeu? Será que nós não poderíamos fazer isso como igreja? Eu fiquei assistindo aquilo ali, imaginando ali na praça, na Rua Grande, naquelas praças, e colocando uma mesa daquela, vários jovens da nossa igreja. Você entendeu quantas pessoas estão necessitando de um afago, de um abraço? Keila pregava em um local aqui recente no interior, falando sobre ansiedade e sobre depressão. E ao final veio uma senhora abraçar, chorou, depois ela chamou o pastor, eu não participei da conversa, lógico, pedi a autorização dela para falar sobre isso aqui, e aí no final aquela jovem senhora disse que o filho saiu do interior, veio para cá para São Luís, estava com 18 dias que tinha se enforcado, se matado, e ela naquele dia pela manhã, ela decidiu também tirar a sua própria vida. Já tinha tentado uma vez, não deu certo, mas decidiu, e ela disse assim, eu vou hoje pela última vez na igreja,
e quando chegar vou tirar a minha própria vida, não aguento mais essa dor. E depois da palestra ela procurou Keila, contou, chorou, ela chamou o pastor, oraram e louvado seja Deus, porque hoje ela está sendo cuidada por um profissional. Amém? Muitas pessoas estão precisando de uma palavra, tem pessoas que estão precisando de um abraço, você acredita? Tem gente precisando de um abraço. Eu acho tão interessante quando a igreja jovem coloca aquela questão do abraço no dia 2, no dia de finados ali, aceita um abraço grátis. É impressionante como as famílias inteiras gostam daquele abraço. Tem pessoas que só necessitam de um abraço, tem gente precisando de alimento, mas tem gente precisando de cura. Tem gente passando fome que eu e você podemos ajudar, mas tem gente esperando uma placa dessa no meio da rua, para ele sentar, ouvir uma música, chorar e entender que Deus o ama. A terceira pessoa que passa naquela história, Jesus disse que é um bom samaritano. O samaritano e os judeus, eles não se falavam. Na realidade, eles se odiavam. O samaritano e os judeus se odiavam. Eles não andavam nem no mesmo caminho, nem na mesma estrada, para você ter uma ideia, ok? Você vai lembrar que quando Jesus, lá naquele poço, falando com a mulher samaritana, quando ele pediu água, ela já se espantou e disse assim, ó, mas tu sendo judeu, pede água a quem? A uma samaritana? Porque eles eram controversos um do outro por longas gerações. Só que Jesus conta que aquele samaritano, ele desceu até o lugar onde estava aquele homem ferido, ele pegou aquele homem, passou azeite em suas feridas, depois ele pegou aquele homem, levou para uma hospedaria, cuidou daquele homem, e antes de sair ele disse assim, olha, vou deixar aqui 2 denários, para que você continue cuidando desse homem, para o dono da hospedaria, mas se você gastar alguma coisa a mais, quando eu retornar eu vou te pagar. Sabe, queridos, quando eu olho para essa história, eu não vejo uma outra coisa a não ser a igreja de Deus, essa hospedaria. Não vejo. Todos os sábados, domingo, quarta-feira, entram pessoas por aquela porta, pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas que entram ali e até dão um sorriso na recepção, mas por dentro o seu coração está quebrado. Por dentro a sua alma está ferida, uma mulher que foi violentada, um idoso que tem sofrido dentro de casa, mesmo a família usando ali o seu recurso para sobreviver. Vem um casal que está entrando na igreja, mas antes de sair de casa, um sofrimento grande porque estão pensando em se separar. Entra por essa porta uma mãe que infelizmente o filho foi para o mundo das drogas. E se essa pessoa entrar aqui e sair sem ser abraçada, sem ser amada, sem ser vista, ela vai sair daqui dessa igreja aí, voltar para o mesmo sofrimento. Jesus disse que eu e você somos o representante dele. Amém? Nós representamos Jesus. A minha pergunta é, de que maneira você tem representado Jesus durante o seu dia a dia, no seu trabalho? De que maneira você tem sido Jesus para outras pessoas? O Jesus que você é, a imagem que você passa de Jesus lá no seu trabalho, para os seus vizinhos, a imagem que você passa de Jesus para os seus filhos ou para os seus pais, é uma imagem que vai ajudar essas pessoas a serem conduzidas para o céu? Sabe, queridos, quando Jesus voltar sobre as nuvens do céu, sabe o que ele diz? Que quem faz o bem a um desses pequeninos, não faz a homens, mas sabe a quem faz? Faz a Deus. Amém? Faz a Deus. Quando eu desço do meu salto de que eu tenho uma boa vida, e vou em prol de ajudar o próximo, eu estou fazendo algo a Deus. E olha que nós temos quase nenhuma oportunidade de fazer alguma coisa por Deus. Não temos quase nenhuma oportunidade de fazer alguma coisa que, nossa, eu estou fazendo isso para Deus, porque do Gênesis ao Apocalipse na Bíblia, é Deus, é Adão e Eva se escondendo, até Apocalipse é Deus correndo atrás para tentar salvar o ser humano de alguma maneira. Mas quando nós cuidamos das pessoas, a Bíblia diz que quando nós cuidamos
dos outros. Nós, queridos, em nome de Jesus, e somos um representante de Deus. Você não pode mudar o mundo todo, mas pode mudar o mundo de alguém. Amém? Rapaz, eu ouvi essa frase. Você não pode mudar o mundo todo, mas você pode mudar o mundo de alguém. Você entendeu o que nós podemos fazer mais? O que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém, todo mundo sabe disso. Todos nós sabemos das nossas responsabilidades, não só como adventista do sétimo dia, como cristão que está aqui conosco de outra igreja, como você que está, um amigo que está nos visitando hoje. Todos nós sabemos das nossas responsabilidades como ser humano, em cuidar das pessoas, e nós precisamos fazer isso, tá? Eu quero dizer para você que lá no céu não vai ter casais se separando, não vai ter. Às vezes tem casal na nossa igreja que está precisando de uma visita só uma visita. Você entendeu? Lá no céu também não vão ter pessoas passando necessidades, precisando de uma cesta básica. Não vai ter. Lá no céu não terão pessoas na cama do hospital, necessitando de alguma ajuda sequer, de uma visita, de uma oração. Não, lá no céu não tem moradores de rua precisando de um colchão, que você compra aí de 25, 30 reais e leva, bota na mala do seu carro, pega os filhos. Eu fico impressionado com alguns jovens que vão para o Caleb, adolescentes na realidade, a maioria que foi conosco dessa vez agora em julho, e aí alguns quando entram em algumas casas, voltam chorando ali no final da visita, chorando, como se fosse a primeira vez que eles estão vendo aquilo ali. Será que os pais, de alguma forma, não precisam mostrar para os filhos isso? Não precisa colocar alguma coisa no carro e dizer assim, ei filho, vamos ali, vamos entregar uma cesta básica, vamos levar a roupa para alguém? O ministério da ASA dessa igreja, queridos, tem feito um grande trabalho, mas somos uma igreja grande, sabia? Somos uma igreja grande, e nós temos aí em torno de 35 pessoas só que participam para que esse trabalho da ASA aconteça. Olha quantos membros nós somos. Você já imaginou quantos membros nós somos? Como poderíamos fazer mais quando o Ministério da ASA organiza 100 kits de higiene pessoal para entregar em um hospital, mas poderíamos dar 500, poderíamos dar 600. E por que não estamos dando, Júnior? Porque na maioria das vezes nós estamos vivendo só em nossa panelinha. Na maioria das vezes, nós estamos vivendo só em nosso grupo. Na maioria das vezes, nós estamos nos importando só com as pessoas de casa. E, infelizmente, não temos cuidado das pessoas que Deus tem nos colocado em nosso caminho. O Quebrando o Silêncio desse ano, o tema vai ser os idosos. Ontem eu vi um pouco do podcast ali na associação falando sobre esse tema. Nós tivemos a oportunidade de levar os adolescentes há um tempo atrás, no asilo de idosos, ali na Coab. E a gente cantou, brincou, levamos os bonequinhos, depois conversando com a direção, eu perguntei, e a família deles? E eles recebem muita família, porque assim, alguns que a gente para conversar, e eles não paravam de falar, e eu falei, e a família deles? Aí ela me disse que 99% dos idosos que estão lá, são abandonados pela família. Nossa, que tristeza, olha papai e mamãe, talvez tu está criando um filho desse aí, viu, um infeliz desse, talvez você está criando um filho desse, tá, talvez, então olha, mostre para ele ou para ela essa realidade hoje, tá? Porque quando Jesus voltar sobre as nuvens do céu, para que você tenha o prazer de entregar os filhos que Deus te deu, mas em especial, para que você possa ser o representante de Deus na vida de cada pessoa. Nós vamos ouvir uma mensagem especial agora, depois eu quero orar por você, para que Deus, de uma maneira especial, possa mudar
e mudar a tua vida, e que de hoje em diante, ao andar pela rua, ao andar pelo sinal, lá no trabalho, ao passar por pessoas com necessidade, eu possa me lembrar que eu represento a Cristo, eu represento a Cristo, e como esse Cristo, eu devo agir na rua a partir de hoje. Lembra, quando você sair à rua, você é um representante de Cristo, tá bom? Lembra que você tem muito em casa para comer, mas outras pessoas não têm quase nada para comer. Lembra disso, tá? Lembra de fazer uma marmita a alguém. Lembra de quando os filhos estiverem na mesa, diga assim: filhão ou filha, que tal a gente colocar essa comida aqui, que a gente fez a mais, vamos colocar numa marmita e vamos entregar lá no sinal? Vamos lá, faça isso, seus filhos precisam viver esse momento. Precisam saber que existe necessidade, você precisa ensinar a isso. Como teremos uma geração melhor se o meu pai não me ensina a ser melhor, se a minha mãe não me ensina a ser melhor? Ok? Como eles saberão que terão outras pessoas que sofrem se ele vive só, ou ela na minha bolha de proteção, na minha bolha de tanta abundância? O meu apelo para você nesta manhã é que você seja realmente um representante de Cristo em todos os lugares que você for. Amém? Eu quero orar por você, quero te convidar a ficar em pé, mas antes da minha oração, quero convidar o Ministério da ASA, pode ficar em pé, elas vão entregar um envelopezinho para você, peça ajuda para alguém aí para ser mais, já tem as meninas ali, vai entregar um envelopezinho, tá? O Ministério da ASA entregou um envelope, o Ministério da ASA tem grandes projetos, e aí quer que você faça parte desses projetos, tá? E como é, irmão Júnior, que eu posso fazer parte desse projeto? Aí você vai levar esse envelopezinho vazio, e aí você vai trazer no próximo sábado, entregar para a Pamela, que é da ASA, ok? Alguém da equipe da ASA, e você vai trazer com uma doação para que esse ministério continue trabalhando, ok? Em prol das pessoas, mas nem pense nem por um instante que isso substitui a sua participação em fazer uma boa ação, tá? Não pense nem por um instante, tá bom? A minha oferta, a sua oferta para esse ministério vai ser para que os trabalhos sejam maiores, para que eles possam atingir mais pessoas em nome de Jesus. Então, ao receber esse envelope, eu vou pedir que você não perca, vou pedir que você leve para casa. Aí de repente você não vai colocar em espécie, mas você vai colocar o comprovante da doação pelo Serve-me, tá bom? Irmãozinho, como é que eu faço? Você vai no aplicativo Serve-me, você vai lá, minha igreja, departamento da minha igreja, e vai ter lá, Ação Solidária, ASA, e você faz a sua doação, depois pega o comprovante, coloca nesse envelope, e você pode trazer, porque através dessa doação sua, a ASA está projetando aí uma grande programação para que a gente possa atingir muitas pessoas. Esse ano queremos fazer um trabalho especial, o Ministério da ASA está à frente, para que Deus possa de maneira poderosa ser representado por cada um de nós. Podemos orar então? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, te agradecemos pela oportunidade que tivemos nesta manhã de ouvir a tua palavra, de o Senhor ter falo ao coração de cada um de nós, e que muito em breve, quando o Senhor voltar sobre as nuvens do céu, nós possamos estar preparados, aguardando e sendo representante de Cristo aqui na terra. Quando o Senhor voltar, que o Senhor possa se orgulhar de cada um de nós, pelo tempo que paramos para atender o necessitado, o casal que pensava em se separar, atender os idosos, atender orfanatos. Tem tantas e tantas pessoas morrendo, sofrendo, pessoas precisando de cura e pessoas precisando de abraço, pessoas precisando de alimentação, mas pessoas precisando de um sorriso. Então use a cada um de nós como instrumento teu, é o que nós clamamos a ti nesta manhã de sábado, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém? Louvado seja Deus pela sua decisão, e eu estarei à porta ali para cumprimentar vocês.